Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como você pode vender mais através de histórias, através do storytelling, tá? Mas eu não gosto muito de usar esse termo. Claro, é um termo técnico, é o como se chama a teoria em si, o storytelling, mas eu quero trazer para a prática de vocês aí. Eu sei que o empreendedor, pô, não tem essa história de ficar pegando teoria aleatória, a gente precisa ir para a prática. Então, a ideia aqui é como você pode aumentar as suas vendas aí na sua empresa, aumentar a visibilidade da sua marca através de histórias. Tá? Eu quero trazer de forma prática isso aqui para você, empreendedor. Então, vamos pensar em como é que a gente pode, de fato, colocar isso em prática, tá? Quero trazer um pouco do conceito para que vocês entendam que isso não foi tirado do nada, isso aqui foi realmente pensado, né? Então, existe a teoria de o que é e como isso funciona, mas existe a prática e existe a forma de como você pode aplicar isso no seu negócio, tá? Bora lá, pessoal. Já vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar com outros empreendedores que precisam aumentar a visibilidade, a marca deles, precisam aumentar as vendas da empresa deles. Esse conteúdo, com toda certeza, vai ajudar você e eles a aumentar, a alcançar esse objetivo, tá? Bom, começando um pouco aqui sobre storytelling, né? Você já percebeu que as pessoas elas sempre precisam, elas sempre ficam muito fixadas em algo que a gente começa a contar que existe um começo, meio e fim, que existe um roteiro, tá? Vou dar um exemplo para vocês prático aqui agora. Olha só. Quando eu era criança, eu sempre gostava muito de ir trabalhar com o meu pai na construção civil, né? Para quem não sabe, eu trabalhei 8 anos na construção civil junto com meu pai. Foram inúmeras obras, a gente trabalhou junto e hoje, até hoje, ele trabalha na construção civil. É um maior exemplo que eu tenho aí de perseverança de vida. E até hoje ele continua trabalhando na construção junto com meu irmão. Mas eu trabalhei 8 anos com ele. E durante esses 8 anos eu aprendi muitas coisas. Mas lá no começo, quando eu era criança, eu gostava muito de trabalhar com ele. E hoje, analisando aquilo, eu penso que, poxa, era porque queria ficar muito mais perto do meu pai, né? Figura masculina, o nosso herói. Então, quando nós somos crianças, nós olhamos para o nosso pai como o nosso herói. E conforme eu fui crescendo, foi passando os anos, eu fui entendendo cada vez mais do porquê eu queria ficar mais perto dele, né? Foram acontecendo coisas, enfim, isso mudou a minha história, mudou como eu vivo hoje e o porquê do jeito que eu sou hoje. Mas o que eu queria trazer para você, contando esse trecho da minha história, foi que quando eu comecei a contar, eu tenho certeza que você começou a imaginar aí essa situação acontecendo, tá? Se eu começar a contar mais detalhes ainda, olha só, quando eu trabalhava com meu pai na construção, era muito comum em dias de chuva. Então a gente acordava cedo e tal, a gente estava lá dormindo, acordava muito cedo, porque o horário de trabalho que meu pai tem é das 7 horas da manhã que começa o horário de trabalho dele. Então nós estávamos sempre às 7 horas da manhã no trabalho. Então a gente acordava muito cedo. Acordando ali por volta das 5h30, 6 horas da manhã, a gente tirava a cabeça do travesseiro e ouvia pela janela aquele barulho de chuva que começava a cair, sabe? Até o meu pai tinha às vezes a mania de colocar uma latinha de ferro lá na goteira só para escutar o barulho da goteira caindo, sabe? Tum, tum, tum. E aí você, poxa, tá chovendo. E muitas vezes, quando a obra era aberta, então quando não tinha, a obra não estava coberta, a gente não ia trabalhar, porque não tinha o que fazer na chuva, né? Não teria como trabalhar com o tempo ruim. Então nós continuávamos dormindo, muitas vezes, ou até poderíamos acordar ali, mas tomava um café mais tranquilo, iria fazer alguma coisa em casa mesmo. Conforme eu fui contando isso para vocês, tenho certeza, ainda mais contando os detalhes do barulho, da chuva, né, eu levantando da cama, eu tenho certeza que vocês começaram a imaginar esse cenário na cabeça de vocês. E eu tenho certeza que se vocês começarem a imaginar, vocês gostariam de ouvir o restante da história, né? Então, esse é o poder das histórias, tá? Esse é o poder
do gatilho da storytelling, que é prender a atenção da pessoa em algo que ela consegue imaginar acontecendo. Então não é uma teoria, não é algo chato que você passa um tempão ali escutando e, poxa, passou alguns minutos e já quer sair dali. A história, ela te prende, tá? Ela bate no emocional. A história, quanto mais emocional ela for, mais ela vai te prender e mais você vai querer ouvir ela. E quando nós unimos outras coisas aqui dentro, por exemplo, né? Primeira coisa, a emoção. Segunda coisa, objetos ou situações que se conectam com quem está ouvindo, tá? Então, quando eu conto uma história que tem relação, por exemplo, com empreendedorismo, eu vou me conectar muito com empreendedores, tá? Com pessoas que têm os mesmos princípios que eu. Quando eu vou contar uma história de filhos, eu tenho certeza que eu vou me conectar muito com pais ou com mães que têm filhos. Se eu for contar uma história, sei lá, de uma vida difícil, de vida de interior, de trabalho duro, eu vou me conectar muito com uma pessoa que passou por essa realidade. Ou que não passou, mas que acredita que isso é um princípio, tá? Que isso é algo importante para ela. Então eu vou me conectar com essas pessoas. E aqui já começo a introduzir para vocês a prática de como é que a história pode vender mais. Então vocês perceberam que quando eu começo a contar a história, ela começa a envolver vocês e começa a fazer com que vocês queiram escutar mais, queiram ficar mais aqui, tá? Então, de forma teórica, tá? A storytelling nada mais é, a história, né, o gatilho da história nada mais é do que a arte de contar uma história com um propósito, tá? Então você vai ter um objetivo por trás daquilo, não é apenas uma história genérica, mas é uma história que conta alguma coisa importante, que existe um objetivo, tá? Que você quer se conectar com aquelas pessoas, que você quer vender mais, tá? Não é sobre inventar uma história, tá? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. O que eu falei para vocês aqui sobre a minha infância é totalmente real. Eu não estou inventando. Porque se eu começar a inventar, muito provavelmente eu não vou conseguir manter a mesma emoção que eu consigo manter contando uma história real. Tá? Então, storytelling não é sobre inventar, é sobre contar uma história com um objetivo. Tá? Então, quando você tem um objetivo ali, você consegue pontuar coisas na sua história que fazem com que ela fique mais vendável, que ela se conecte mais com a tua audiência. Então você vai definir o objetivo que você tem. Por exemplo, eu quero me conectar mais com empreendedores. Então na história da minha infância, eu vou pegar coisas que se conectam com empreendedores e que durante essa trajetória é, vai haver ali uma relação com que essas pessoas também passaram, provavelmente histórias, coisas que essas pessoas também passaram. Tá? Então isso é importante. É, você vai basicamente estruturar fatos, né, para que isso gere emoção, como eu falei, identificação e no final uma ação. Normalmente a gente tem ali um objetivo final que seria a ação que nós queremos que as pessoas façam, tá? E nós temos 4 elementos principais de história. Vocês vão perceber que vocês vão provavelmente identificar esses elementos nas histórias que nós escutávamos quando era criança, das princesas lá, Príncipe Encantado. Vocês vão perceber que tem sempre esses 4 elementos. Primeiro elemento, personagem, quem vive o problema, tá? Vou dar um exemplo meu. Quem é o personagem da minha história ali de infância que gostava de com o pai trabalhar, queria passar mais tempo com o pai e começou a se conectar mais com ele. O personagem sou eu, uma criança. Uma criança lá, sei lá, 12, 13 anos, que queria passar mais tempo com o seu herói, o pai. Conflito, o que está em jogo aqui, tá? Então você vai normalmente ter algo que vai começar a colocar aquela tensão no ar. Perceba que nessa história eu não coloquei muito isso, mas quando você traz, por exemplo, para as histórias de Hollywood ou para as histórias infantis, então sempre tem o personagem, por exemplo, a princesa e o conflito que está em jogo. Então, às vezes é o amor que ela sente, o príncipe sente por ela, que ela sente pelo príncipe, é a irmã malvada que quer tirar o lugar dela. Então, existem conflitos ali dentro. Isso traz aquele doce da história que faz com que nós queremos ficar mais, né? Há uns dias atrás estava muito em alta aquela novela, Quem Matou o Dead Hortman, né? Tava um questionamento muito grande nas redes sociais. Eu vi esse, essa história e tomar conta do Google, do YouTube, do Instagram, do Twitter.
Então era um conflito que estava acontecendo, era uma história. Vê que legal como prendeu a atenção das pessoas. Tá? Então, primeiro elemento, personagem. Sempre vai ter um personagem principal. Segundo elemento, o conflito, o problema que está acontecendo. Terceiro elemento, cenário. Onde tudo está acontecendo. Então, sempre vai ter isso. Olha, na minha história eu estava contando época de infância, passado e casa dos meus pais. Então, era o cenário que isso estava acontecendo. Quanto mais detalhes você tem no cenário, mais você consegue conectar com as pessoas. Então eu comecei a contar sobre a chuva, o barulho. Veja que tem vários elementos que eu estou contando aqui que fazem com que você entre nesse cenário, tá? Se eu posso descrever, por exemplo, cheiro, posso descrever emoção. é, Quanto mais coisas você coloca nessa história, melhor. E o quarto elemento, promessa. Como isso vai se resolver? Tá? Então você perceba que sempre tem um desenrolar. Normalmente nas histórias infantis de princesa tem o final feliz, né? E olha que louco. Vocês viram que aconteceu um grande, né, nos últimos meses, aquela história da Cinderela, né? Então tentaram mudar a história. Tentaram colocar como se a princesa não precisasse do príncipe. E, em teoria, poxa, estamos levando um movimento, a inovação, né? Só que quebraram completamente uma história que estava há décadas e décadas sendo contada e que todo mundo, mesmo já sabendo o que iria acontecer, mesmo assim gostava dessa versão. Então, a promessa era no final, era um final feliz. Era o príncipe salvando a princesa. Tentaram quebrar essa promessa. Tentaram quebrar esse final feliz, né? Mesmo que talvez seria um final feliz, eu nem assisti o filme para vocês terem uma noção, não achei bem, sendo bem sincero, não teria motivo para estragar uma história que já deu certo há décadas, né? Mas tentaram estragar ela. Vamos lá. Quebrar essa promessa e ela não ficou vendável, ela não conseguiu ser entregue. Então as pessoas elas não gostaram de como iria se resolver a história, tá? Então é importante a gente entender também para quem vai ouvir a história o que ela quer no final das contas ouvir. A gente sempre tem esse ponto importante. Quando a história ela não termina com um final feliz ou mesmo não terminando com um final feliz, algumas histórias não terminam com um final feliz, é natural e é normal, né, isso acontecer, mas é algo que você, de certa forma, consegue imaginar acontecendo, entende? É o que você espera que aconteça. Queria trazer para vocês alguns exemplos de pessoas que, de certa forma, eu admiro, tá? E também que, com certeza, trabalham muito bem o storytelling, conseguem vender isso muito bem. Uma pessoa que no cenário mundial, né? Primeiro eu vou levar lá para fora para vocês entendam, para vocês conseguirem ver isso, porque com certeza vocês já ouviram falar de Donald Trump, né? Donald Trump, ele consegue assim envolver as pessoas de uma forma muito forte na narrativa que ele quer vender. É claro que muitos dos políticos que são eleitos conseguem fazer isso, tá? Até comentando um pouco sobre a política brasileira, você vê que o Lula lá e o Bolsonaro, os dois contam uma história durante as campanhas eleitorais, né? Durante a campanha eleitoral deles, cada um deles contou uma história. Então, o Bolsonaro lá trazia história de guerreiro, de militar, né? Pessoa que luta, o herói da nação. Ao mesmo tempo, o Lula, ele trazia a história do povo. Então, ele queria se conectar com o povão, contando histórias. Trump faz isso muito bem. Ele constrói a narrativa dele baseado nos princípios que ele quer vender e baseado nos princípios de quem é eleitor dele. Tá? Então, isso também é importante. Você entender quem é que vai ouvir isso de você. E a partir disso você conta a sua história. Claro que, como eu falei para vocês, não inventando a história para que isso aconteça, mas destacando pontos que fazem com que isso facilite, né, para que essa conexão aconteça de uma forma mais fácil. A narrativa que ele vende, né, sempre o Trump, é o herói que luta contra o sistema para salvar o povo, né? Então o sistema é corrupto, o sistema é o problema.
concordo com ele nesse fato, sendo bem sincero, mas ele vai levantar essa bandeira e ele vai contar uma narrativa, uma história por trás disso. 4 elementos na história de Trump. Primeiro, o empresário de sucesso, então é o personagem, é ele mesmo. Ele é uma pessoa de sucesso, um empresário de sucesso, que construiu a sua riqueza, que construiu a sua história. Segundo elemento, o vilão, o problema, né? Então você tem ali o vilão, que é basicamente na história dele, a mídia, os globalistas. Então ele traz isso como um problema que ele está brigando. Então tem o outro lado, né? Tem ele como herói e tem o vilão e eles se enfrentam. Terceiro elemento, cenário, lembra? Então o cenário que o Trump traz é uma América saqueada, uma América enfraquecida e que ele vai trabalhar e vai lutar para que essa América seja uma América vencedora de novo. E a promessa é que ele é o homem que vai restaurar essa grandeza, que vai trazer a América como o país soberano novamente. Então, tem essa promessa, quarto elemento. Tá? E é isso que fica poderoso, é isso que cria empatia, que cria identidade, né? Que gera essa ação, que faz com que as pessoas se identifiquem com ele. Todo mundo se identifica, Lucas? Óbvio que não. E não é para todo mundo se identificar, entende? Você precisa destacar os princípios que você quer levantar contando a sua história, e isso vai fazer com que pessoas não gostem de você. E é exatamente aí que entra a, a questão de que você não precisa que todos gostem de você, entende? Claro que quando nós falamos de eleições ali, no caso do Donald Trump, ele quer ganhar a maior parte da massa. Então, no caso de Lula e Bolsonaro, por exemplo, Lula vai tentar vender essa ideia de povo, ao lado do povo, né? Chão de fábrica, porque é a maior parte da população. Nós temos no Brasil, a maior parte é a população chão de fábrica, comparada à população de elite, ou a população ali mais é, de direita. Então, você vai tentar se identificar com um maior número de pessoas. Existe na política, infelizmente, quando as pessoas acabam forçando isso, acabam criando a narrativa e realmente ali criando e não contando uma história real, para que essa identificação aconteça. E o que eu quero trazer é que você precisa sempre analisar com cuidado isso, tá? Porque toda vez que existe uma eleição, o storytelling, o gatilho da história é o que mais vai ser usado para que você consiga, para que eles consigam te trazer para o lado deles. Então, quando começar uma eleição de qualquer tipo de político, de presidencial, prefeitura, em qualquer tipo de governo e qualquer tipo de lado também, tá? Não estou defendendo o lado direito ou esquerda, estou falando de um modo geral, os dois vão usar isso. Analise esses pontos que eles estão contando uma história, estão levantando uma bandeira. E o porquê é que eles estão fazendo isso? Sabe? Vá mais a fundo. Será que realmente é um princípio deles? Ou apenas é uma bandeira levantada para que eles consigam trazer mais pessoas para o lado deles? Tá? Então você precisa analisar isso. História é basicamente a pessoa vive aquilo que ela está falando. E se ela não vive aquilo que ela está falando, ou ela não viveu aquilo que ela está falando, ela está criando uma narrativa do zero para vender uma ideia, trazer você para o lado dela, tá? Mais um exemplo prático que, poxa, é um cara que eu admiro demais, sabe? É um empreendedor brasileiro que essa questão de história, poxa, ele domina muito e tá sempre em alta nas buscas, tá sempre surfando um novo hype. Na verdade, eu até acho que ele até cria essas ondas aí, que é Thales Gomes. Thales Gomes é um empreendedor aí, fundador da Stax, da Singu, e hoje é cofundador e também diretor da G4 Educação. Thales Gomes, ele sempre está fortemente segurando bandeiras que ele acredita, né? Colocando princípios em pauta, levantando esses princípios sem medo de ser julgado, sem medo de ser derrubado. E está sempre sendo cancelado na internet por conta disso. E ele consegue trazer muito bem o storytelling para o lado dele, tá?
E eu gosto muito de analisar, né, para saber, como eu falei para vocês, façam esse exercício de vocês analisarem o que a pessoa está contando, porque muitas vezes, infelizmente, como eu falei para vocês, as pessoas criam a história para que elas consigam persuadir um número maior de pessoas. Mas no caso do Thales, eu fico muito feliz de analisar e ver que realmente o que ele defende, o que ele briga ali, é coisas que ele vive, né? Então é o mesmo padrão que se repete de Donald Trump, mas no mundo dos negócios. Então ele vai sempre defender uma narrativa de superação, ele vai sempre contar a história do garoto do interior que enfrentou o sistema, que enfrentou os problemas e criou algo grandioso. Toda vez que ele vai participar de um podcast, toda vez que ele vai, que eles vão lançar um novo produto, vão fazer o lançamento de um evento, toda vez que ele vai entrar em uma conversa de um assunto, ele vai puxar essa narrativa de algum jeito. O garoto do interior, então, o personagem, o garoto interior que enfrentou o sistema e criou algo grandioso, né? Vamos falar sobre os 4 elementos. Personagem, segundo elemento que a gente comenta aqui, o conflito. Então, o conflito é o sistema, o conflito é a busca pela superação, né? O cenário é a infância, de onde ele era, um vilarejo, uma cidade pequena, e aí a trajetória até São Paulo, cidade grande, e a conquista que ele fez, né? Que ele conquistou. E a promessa, ser um homem de sucesso, um homem de negócios, alguém que construiu com as próprias mãos algo do zero, que não ficou apenas ali no vitimismo, né? De dizer, eu preciso dos outros. Não, eu criei, né? Então é isso que ele traz de promessa. Ele não vende um produto, ele vende um propósito e uma identidade. Então, quando você escuta Trump, Tales, enfim, vários outros empreendedores e comunicadores, perceba que sempre ele não vai falar diretamente do produto que ele está vendendo. Existem ali, em alguns casos, né, ele vai falar sobre o produto, sim, mas dentro de uma narrativa. Então, por exemplo, eu vou falar sobre a Otimizo e como nós ajudamos empresários a venderem mais utilizando as ferramentas digitais, tráfego pago, redes sociais. Como é que nós ajudamos, como é que eu vou encaixar o storytelling para vender esse produto? Eu não vou chegar para vocês e falar, pessoal, então nós vendemos, nós ajudamos você a aumentar o número de vendas através da internet. Posso fazer isso? Posso, mas para que isso seja mais natural, não fique tão forçado, eu posso encaixar isso numa narrativa. Então eu vou contar, olha só, pessoal, poxa, desde criança eu sempre quis empreender, até quando eu era criança, a gente morava no interior e numa época, eu não lembro quantos anos eu tinha, acredito que deveria ter ali uns 10 anos de idade, meu pai tinha uma criação de cabrito, de cabras. E a gente sempre tinha as cabras ali que criavam, né? Então, nasciam os cabritinhos e algumas delas rejeitavam o filhote. Então, a gente tinha que, muitas vezes, tirar o leite delas manualmente para fazer com que eles pudessem sobreviver. E na minha inocência, com meus 9, 10 anos de idade, já o espírito empreendedor, o que eu queria? Eu queria criar, porque na minha visão aquilo não existia ainda, né? Eu queria criar uma fábrica de vendas de leite de cabra. Porque eu lembro que eu vi no Fantástico, uma- enfim, não lembro em qual programa de TV, de que o leite da cabra era muito rico em nutrientes e que a China, o Japão, estava procurando por importar esse produto. Então na minha cabeça, 10 anos de idade, eu queria criar cabras para tirar leite e vender leite. Olha que louco. Cresci, eu entendi que não era tão simples criar uma indústria desse tamanho. Foram surgindo oportunidades, eu passei por vários tipos de negócio, até que eu encontrei o mercado digital. Isso me abriu muitas portas, porque eu não fiquei no negócio tradicional, onde dependia totalmente de mim, com muita mão de obra. Poxa, não tinha tempo para implementar tudo que eu queria, né? Desgastava demais fisicamente eu, a equipe, enfim. E qualquer investimento que eu queria fazer para que eu pudesse aumentar a empresa era investimento muito alto. Então dependia não só investimento financeiro, mas investimento de tempo, estrutura. Eu precisava de muita estrutura para
manter tipo, as empresas que eu queria criar, né? Passei por metalúrgica, passei por construção civil com meu pai, né? Pensei várias vezes em abrir uma construtora, mas poxa, vocês sabem, né? Mão de obra hoje está muito difícil, ainda mais no setor de construção civil, que envolve risco trabalhista, enfim, risco ali de saúde e tal, então era muito difícil. E aí eu encontrei o setor dali de marketing dentro dessas empresas, porque eu percebi que quando eu comecei, por exemplo, um dos negócios que eu tive foi revenda de material elétrico. Eu percebi que para mim revender material elétrico pela internet, o marketing era o meu principal canal de vendas. Comecei a entender mais de marketing, comecei a entender como isso funcionava, a partir do momento que eu vi que, poxa, eu faço isso tão bem aqui que eu vou pegar isso aqui, esse modelo que eu criei e vou implementar em outras empresas, né? A minha esposa, a Laís, me ajudou muito nesse processo, até porque ela foi consultora empresarial e ela viu isso acontecendo em várias e várias e várias empresas pelo Brasil. A gente se uniu e falou, pô, essa solução que nós temos pode ajudar muito o empresário aí no Brasil. Vamos pegar isso aqui e vamos trazer para a realidade deles, né? Não como teoria, porque o empresário não tem tempo para abrir gerenciador de anúncio, entender de marketing, gravar vídeo, tirar foto de produto, começar a anunciar na internet. Poxa, ele não tem tempo para isso. Então a gente pode fazer isso por ele. E aí começamos a anunciar aí as empresas através da internet. Olha só, contei uma história, né? E no final eu complemento falando, se você é empresário que de alguma forma se identificou com o que eu contei para você, porque eu sei que é difícil, eu sei que o governo não vai ajudar você, você o negócio, o funcionário normalmente ele quer saber mais dele do que da empresa, do que de você. Então, o negócio ele depende exclusivamente de você. E eu sei, empreendedor, que isso é difícil, que é um é árduo, mas que não precisa ser assim. Você tem a assessoria da Otimizo aí para ajudar você a pensar em como vender mais, porque a gente sabe que se você aumentar o número de vendas, você aumenta faturamento, aumenta a margem, consegue pagar melhor seus funcionários, consegue aumentar a estrutura da sua empresa e tirar um prolabore maior, porque isso é uma recompensa que você merece. Então, se você precisa disso e se identificou com algo que eu contei até aqui, é só clicar no link que está na minha bio e chamar meu time aqui que nós vamos fazer uma consultoria gratuita para você identificar pontos de melhoria no seu negócio, mostrar um passo a passo validade de como hoje nós podemos ajudar você a vender mais. E aí, claro, se fizer sentido, nós podemos fazer uma parceria aí de negócios. Então, ó, contei uma história e coloquei um gancho no final, conectando a história com o que eu quero vender. Então, não foi uma CTA simples, não foi uma CTA, uma chamada para ação, né? Então não foi uma venda onde eu apenas vendi. Primeiro eu criei um cenário para daí encaixar a venda. E aí aqui existem vários outros gatilhos que eu quero trazer para vocês ao longo do tempo, né? Um deles, por exemplo, eu usei aqui o gatilho da razão. O porquê você precisa contratar o Otimizo? Porque você precisa vender mais? Porque você. Então eu trouxe um motivo para isso. Mas o que eu queria trazer nessa live de hoje é esse gatilho da história, é o storytelling. Então sempre entenda que quanto mais história você conta no seu negócio, melhor. E aí não é só o seu negócio, né? É você também, pilares que você tem, princípios que você tem que você quer fortalecer, sempre é bom trazer para a história. E é claro que nós sabemos que o negócio está totalmente interligado com a nossa vida pessoal. Normalmente o empresário ele cria o seu negócio baseado nos seus princípios. Então, você vai identificar esses princípios que você tem no seu negócio e fortalecer eles na sua comunicação. Então você consegue fazer esse jogo aqui. E é o seu cliente que vai se identificar com esses princípios vai começar a confiar mais na sua empresa. Tá? Isso vale para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de empresa, mas principalmente quando nós falamos de venda de serviço. Tá? Produto é importante. Você vê a Havan, por exemplo, é case gigantesco aí. Luciano Hang é incrível para contar histórias, e encaixar essas histórias na Havan e fazer com que as pessoas se conectem com ele. Então você pode ver que ele está sempre contando histórias, sempre mostrando o passado dele, o dia a dia dele.
Isso gera conexão, gera história, mas você também pode conectar isso em qualquer outro tipo de serviço e de produto, de serviço, de empresa, mas principalmente quando nós falamos em vender serviço, tá? O storytelling é muito importante, porque na venda de serviço o cliente tem que confiar 100% em você ou nos seus prestadores de serviço, ou nos seus colaboradores, mas principalmente vai confiar no seu nome, na sua marca. E quanto mais você gera conexão com o seu cliente, mais ele confia em você, mais ele compra de você, permanece na sua empresa, tá? Então, quem domina storytelling, quem domina história, domina a atenção das pessoas, tá? Sempre lembrem, não é sobre manipular, é sobre criar, é sobre entender o que as pessoas querem ouvir e encaixar isso na sua história, tá? É, Sempre que tiver eleição, eu peço para vocês que analisem os políticos com base nisso que eu passei para vocês de história, tá? O que eles estão contando e por que é que eles estão contando isso? Será que não é apenas uma forma de movimentar, de manipular a massa? Muitas vezes é, infelizmente, tá? Principalmente a esquerda, mas não é um assunto para hoje. Então você vai identificar esses pontos e vai conseguir ver que é sim usado a história para manipular a massa na maior parte dos casos em eleição aí. E a pergunta é, né, qual a história que você conta hoje e sobre você e sobre o seu negócio? Pare para olhar, pare um pouco e olhe como é que tá as suas redes sociais hoje, como é que tá as redes sociais do seu negócio, a comunicação dele, e não só redes sociais, mas até o boca a boca. O que que as pessoas falam por aí do seu negócio e sobre você? O que é que você defende? O que que seu negócio defende? Com quem é que ele se conecta hoje e com quem você quer se conectar de fato? E aí você consegue construir essa narrativa para que isso gere realmente algo positivo ali. Você precisa ter um objetivo com isso, tá? Que normalmente vai ser gerar um engajamento, vender mais. Mas antes de vender, você precisa gerar esse engajamento, precisa gerar essa conexão com o teu público. Depois a venda vai acontecer e muitas vezes naturalmente, tá? Muitas vezes. O Luciano Hang, por exemplo, nas redes sociais dele, ele faz pouquíssimos pitch de vendas. Poucas vezes ele vai fazer promoção. Normalmente você vai ver 90% de dia a dia, história, brincadeira, conexão, 10% vai falar sobre vendas. Então, você encaixa as vendas ali na sua narrativa, mas primeiro vem a narrativa, primeiro vem a história, depois vai vir a venda, e essa venda vai vir muito mais leve e muito mais natural, tá? Pessoal, o conteúdo de hoje era esse, tá? Espero que eu tenha trazido para a realidade e para a prática de vocês, tá? Eu gosto de, quando nós vamos contar uma história, a primeira coisa que você vai precisar fazer é pontuar esses princípios que você quer levantar e que você considera de fato importantes, tá? Não porque você quer simplesmente levantar para que a sua audiência se conecte com você. Não vou falar aqui posicionamento político porque eu acredito que o empreendedor é mais de direita e por isso eu vou me posicionar. Não, eu vou falar de posicionamento político porque eu acredito. E eu vou falar, por exemplo, cada vez mais sobre essa manipulação de massas, sobre essa questão de você analisar o cenário e entender o que está acontecendo, trazer para a realidade, trazer para a consciência para que nós possamos criar pessoas e melhorar as pessoas nessa parte de conscientizar, gerar consciência, vai, gerar consciência sobre o que está acontecendo, para que não haja essa manipulação de massas, né? Eu sei que é um caminho árduo, é difícil que isso aconteça, mas temos que trabalhar para que isso aconteça e principalmente no seu redor, tá? Tudo que você ouvir de política ou de empreendedorismo, você sempre traga isso para consciência. Que história estão me contando e se essa história é real ou não. Quando você for fazer isso, você vai fazer basicamente o contrário. Que princípios eu quero transmitir que eu considero importantes e esses princípios eles vão ajudar na comunicação da minha empresa ou não. Porque, é claro, se for atrapalhar as vendas da sua empresa, não que você vai mudar os seus princípios, mas você não vai bater tão forte neles. Você não vai divulgar eles tão fortemente assim. Mas se eles ajudam na venda,
com certeza traga eles, porque isso gera identificação, tá? Então, levante isso, entenda quais são os princípios que você quer levantar, quer trazer para a sua comunicação. Pense na sua história, na história do seu negócio e como isso pode ser trazido para o marketing, para o dia a dia, tá? E coloque isso na mídia, coloque isso para os seus colaboradores, coloque isso para os seus clientes, que você vai ver cada vez mais essa conexão sendo criada e as vendas vindo automaticamente. Pessoal, esse foi mais um vídeo. Hoje falamos sobre o gatilho de storytelling, tá? Se você teve alguma dúvida durante essa live, durante esse vídeo aqui, se você tem alguma dúvida com relação a criação de história, né, para vender mais, e até sobre marketing digital e vendas de um modo geral, entre em contato com a gente, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tiver mais alguma dúvida e até sugestão de vídeo para os próximos aí, eu vou com certeza ler esses comentários, responder a cada um deles e trazer um novo vídeo com base nisso. Pessoal, agradeço demais que você tenha ficado até o final. Um abraço e até o próximo vídeo.